Já ouvi muitas mulheres falando que tem medo de ter bebê aqui na Alemanha e cogitando ir para o Brasil para ter bebê lá no Brasil. Então a gente vai falar hoje sobre a medicina alemã, afinal os médicos aqui são ruins, não são ruins, eu vou ter o meu bebê aqui ou vou ter meu bebê no Brasil. Vamos falar mais sobre isso. Se você não me conhece, eu sou a Gabriela, moro aqui na Alemanha há mais de 3 anos e compartilho aqui no canal as experiências positivas e negativas de ser imigrante, agora mãe, né? Fora do meu país de origem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que vão ter muitos outros conteúdos como esse por aqui. Hoje eu tô aqui na minha cozinha, que está um caos, como vocês podem ver. Eu preciso organizá-la, fiz algumas comidas, preciso guardar essas comidas, então pensei por que não fazer um organiza e fala. Acho que vai ser um formato interessante, assim a gente consegue ter esse contato mais próximo, né? Trazer vocês aqui pro pedacinho da minha casa. Tô com uma panela de arroz fresquinho e vou porcionar. Tô fazendo comidinhas já pra congelar, pra quando a gente voltar do hospital não ter que pensar nisso. Mas aqui indo ao assunto. Eu fiz uma pesquisa e aí fiz uma lista, então, de coisas que normalmente são as coisas que dão medo nas mães de ter filhos aqui. Não vou me aprofundar muito, mas é mais pra gente ter uma ideia. O primeiro ponto, especificamente aqui da Alemanha, né, é que a cesárea, ela não é eletiva. A gente não pode escolher ter a cesárea aqui, ela só é aplicável, né, para situações clínicas confirmadas, então se você tiver algum problema na sua gestação, ou se durante o trabalho de parto ali, ele não evoluir e você acabar precisando ir para uma cesárea. Muitas mulheres não querem ter parto normal, já sabem que não querem ter parto normal ou têm medo do parto normal, então ficam um pouco receosas com essa questão de não poder escolher. E aí acabam optando por ir para o Brasil porque já sabem que querem ter um parto, né, cesárea. Um outro ponto também muito comum é a falta de rede de apoio, a gente já sabe, né? Que tá longe da família e dos amigos torna todo o processo muito mais intenso, né? Muito mais pessoal. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Tudo que eu vou falar, na verdade, pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da pessoa e do que a pessoa quer pra si. Outro ponto é que aqui eles valorizam muito os métodos humanizados, naturais. Para alguns isso também pode ser um problema, né? Então eles usam menos medicamentos, usam menos processos tecnológicos, eles valorizam bastante essa coisa do natural, né? Tanto no alívio de dor quanto no processo em si. Isso não só para gestação, em tudo, gente. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. E aí algumas pessoas ficam tipo, nossa, né, vou ficar sofrendo lá, acabam se apavorando nesse sentido e optam por não ter o bebê aqui ou sentem medo de ter o bebê aqui por conta dessa humanização, naturalização, né, do processo ali na hora do parto. O idioma também, claro, acaba sendo uma barreira para muitas mães, porque eu tô falando aqui de Berlim, né? Hoje eu estou em Berlim, que é uma cidade multicultural, fala muito inglês aqui, eu consigo encontrar hospitais que falam inglês aqui, mas tem cidades aqui da Alemanha que não, que fala só o alemão. Então, se você não fala nenhum inglês e o alemão, isso pode ser uma grande barreira na hora do parto, né? Muitas pessoas acabam optando também por ter o bebê no Brasil, por conta dessa dificuldade na hora da comunicação, né? A gente não tem nem discussão. O momento do parto a gente precisa conseguir se comunicar, entender a equipe, saber o que tá acontecendo. Então, não ter essa clareza acaba passando muita insegurança para a mãe. Temos a reputação cirúrgica. Muita gente fala bem mal, assim, da medicina alemã, especificamente das cirurgias, né? Falam que os médicos são açougueiros e que as cirurgias, enfim, são péssimas e que os médicos são péssimos. E acaba tendo aí uma disseminação dessa mensagem, né? Muitas pessoas, às vezes, nem têm a experiência em si, nem passam pelo médico, evitam isso só por terem ouvido falar e acabam aí compartilhando, né? Essa mensagem de que é ruim, às vezes sem nem ter vivido a experiência de fato. Então é muito comum que essa reputação coloque medo nas mães e faça com que elas busquem outras alternativas que não ter o parto aqui na Alemanha. Um tópico muito falado que é a cultura, né, gente? A diferença de cultura, da cultura alemã para brasileira, isso também assusta muita gente. Não só também nesse tema de gestação, mas em outros temas. Então, o que para os alemães é praticidade, é ser bom no trabalho, às vezes pra gente que é brasileiro acaba soando como falta de empatia, grosseria. Essa diferença cultural, principalmente na área da saúde, pode ser muito mal interpretada. Essa cultura mais fria acaba sobressaindo e as pessoas também levam isso para outro lado, veem isso como um defeito ao invés de ver só como que é uma diferença cultural, sabe? E isso pode também passar medo e faz muitas mães pensarem em não ter o parto aqui na Alemanha. Os relatos negativos, né, gente? Muitas mães, famílias e pessoas
trazem relatos de experiências no médico, de parto negativas, cai no mesmo da reputação médica. As pessoas acabam disseminando essa mensagem, compartilhando com mais pessoas. A gente acaba também tomando as dores, às vezes, de um colega, né? Ou de um familiar que passou por algum processo, algum procedimento aqui. E compartilha com as outras pessoas. E isso acaba virando uma verdade, sabe? Todo mundo, então, assume que não é ruim, não é confiável, eles são ruins, os médicos são ruins, a saúde da Alemanha é ruim. Toma-se isso como verdade e se espalha muito isso também como uma verdade. Independente das outras pessoas terem uma experiência diferente ou não, os negativos acabam tendo mais voz do que os positivos, infelizmente. Mudei vocês de lugar, assim vocês conseguem ver um pouco o que eu tô fazendo, né? Que tava aparecendo só a minha cara, mas tô aqui, ó. Enfim, então normalmente esses são os 7 pontos aí que desencorajam as mães, né? Não só da Alemanha, mas acredito que imigrantes em geral, a não terem os bebês fora do seu país de origem. Sobre a medicina alemã, gente, eu tive experiências ruins com médicos aqui na Alemanha e também tive experiências ruins com médicos lá no Brasil. Então, assim, eu acho muito difícil generalizar, sabe? Assim como lá no Brasil, aqui também tem médicos que não estão a fim de trabalhar, que você chega e ele te deixa esperando, que não te trata bem, que não te dá atenção na hora do atendimento. E lá no Brasil eu tinha convênio, né? A gente sabe que lá no Brasil a realidade é diferente, né? Esse é um ponto. Aqui na Alemanha você tem o seguro de saúde pública, que é um seguro de muita qualidade, assim, você tem um atendimento de muita qualidade. Que lá no Brasil você só consegue pagando por seguros privados. Então, a saúde pública no Brasil, comparada com o sistema de saúde pública da Alemanha, tem uma discrepância muito grande, assim. A gente, lógico, tem um sistema que funciona muito bem, o SUS é ótimo, mas aqui na Alemanha, a saúde pública também é muito boa e de muita qualidade, assim, mesmo. Eu sei que aqui eu tenho a possibilidade de ter um parto em um lugar com muita estrutura, com muita qualidade, que lá no Brasil, com o SUS, eu não teria. Se fosse pagar pra ter, seria muito caro. Então, são pontos aí que é impossível não observar e não trazer para vocês. Embora tenha-se pelo SUS uma estrutura bacana também, é diferente quando comparada com a daqui. A daqui seria uma estrutura de um hospital bem caro, ou de um plano de saúde também bem caro, e que não é todo mundo que tem lá no Brasil. Aqui, todo mundo tem acesso a esse seguro público de saúde. Então, como eu falei, você vai num atendimento médico, o que você vai sentir é que eles são muito práticos, muito rápidos, eles não ficam enrolando, não vão passar remédio pra você se você não precisar, não vão pedir exames pra você se você não precisar, é tudo muito rápido, sabe? Você tá assim e tal, seus sintomas são esses, tenta isso primeiro, algo natural, então tenta um chá, tenta um ar livre, tenta sair um pouco do trabalho, tenta trabalhar menos, tira uns dias de folga, tenta respirar mais, tenta, sei lá, um banho de banheiro. Eles vão tentar coisas naturais antes de te socar um remédio. No Brasil, a gente vai com gripe pro hospital e já toma uma injeção ou soro na veia, e é isso. Então, pra uma pessoa que já tá acostumada com o sistema do Brasil, vem pra cá e esse tratamento parece descuido, sabe? Nossa, eu tô mal, eu tô me sentindo mal e o cara não tá nem aí pra mim, não vai pedir um exame, não vai me passar um remédio, tá me falando pra tomar chá. Eu fiquei muito enfurecida quando isso aconteceu comigo. Mas hoje eu entendo, é cultural. E hoje posso dizer pra vocês que depois de 3 anos aqui, parece que meu corpo até acostumou. Porque a gente raramente toma remédio. Então quando a gente tá doente, a gente se recupera com muito mais facilidade, eu sinto. E quando toma remédios, os remédios fazem muito mais efeito, é muito mais rápido. Você precisa tomar menos pra ficar bem. Porque o seu corpo meio que tá desintoxicado, sabe? Daquele tanto de remédio que a gente era acostumado a tomar lá no Brasil, porque pra tudo a gente tinha um remedinho. Percebo que isso, pelo menos pra gente, teve uma mudança aí de forma positiva. Mas como eu disse, varia muito de pessoa pra pessoa. O que eu posso dizer é, eu não considero melhor ou pior a parte de saúde do Brasil e da Alemanha. Eles têm princípios diferentes na hora de cuidar de você. Mas não acho que um seja melhor que o outro. Acho que são propostas diferentes e é questão de se adaptar. Na gestação, por exemplo, eu não tenho nada pra falar, gente. Eu tô sendo super bem tratada na gestação. Os profissionais que estão me acompanhando, queimei o arroz. A panela tava linda, chegou no fundo, foi uma surpresa. Mas tudo bem, comerei mesmo assim. Os profissionais que estão me acompanhando são ótimos e não tenho absolutamente nada pra falar. Inclusive, depois, né, do parto, eu vou ver se eles permitem, né, que eu compartilhe com vocês os nomes, pra vocês também terem acesso a isso. E aí, se eles permitirem, eu compartilho aqui quem foram as pessoas que me acompanharam
durante a gestação. Já dei algumas dicas pra vocês de onde encontrar esses profissionais no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, eu vou deixar aqui o card pra você assistir. Levando então em consideração, né, tudo isso que eu falei pra vocês, o que eu vou fazer? Eu vou ter o bebê aqui. Eu já tava muito decidida, na verdade, ir pro Brasil nunca foi nenhuma opção pra mim pra ter bebê. Uma vez que eu pesquisei e entendi toda a estrutura que eu poderia ter aqui na hora do parto, nos atendimentos, eu logo falei, não, eu quero ter o bebê lá, porque eu sei que no Brasil eu não vou conseguir pagar pela estrutura que eu teria aqui na Alemanha. Pra mim já era algo muito decidido, muito resolvido. Eu sei que muitas mães pensam nisso, eu sei que isso é um tema que fica na cabeça de muitas mulheres, então eu vou dizer aqui o que eu consideraria, tá? E isso muito particular, viu, gente? Realmente é a minha opinião. Eu diria, se você pensa em ter bebê no Brasil ou tá em dúvida, pesquise, se informe, saiba mais como funciona lá, como funciona aqui, compare, entenda o que você pode pagar por. Então, de repente você tem condição, né, de pagar por um atendimento de muita qualidade lá no Brasil e aí vale a pena pra você, mas pesquise. Se você já sabe que não quer ter de jeito nenhum um parto normal, sabe? Você quer uma cesárea e isso é inegociável pra você. Se você tem condições de pagar por um hospital super equipado lá no Brasil, aquelas clínicas super bacanas, e se você tem alguma limitação em relação ao idioma, né, que acontece, eu quando vim pra cá, a gente não falava inglês, eu falava só português, a gente veio porque meu marido recebeu uma proposta de trabalho, então eu falava só português. Se fosse naquela época, provavelmente eu não estaria dizendo o que estou dizendo agora, porque eu não teria condição de me comunicar com ninguém. Amiga, vai na fé, sabe? Vai, tenha o seu bebê no Brasil então. Se você também sente essa necessidade de ter a família perto, a rede de apoio, né, depois do nascimento. Então, realmente são pontos a se considerar. Agora, se você tá com medo, tá em dúvida, ou ouviu muitos relatos negativos, como eu disse, ouviu as pessoas falando que a medicina daqui é muito ruim, que os médicos aqui são ruins e que tudo é péssimo, reavalie, sabe? Pesquise, busque por pessoas que compartilhem experiências positivas também, para você ouvir outros lados, sabe? Para você ver de outras perspectivas. Eu acho que isso é muito importante. Se o medo for o problema, reavalie, porque realmente aqui tem muitos, muitos, muitos pontos positivos e muitas coisas que podem te fazer mudar de ideia em relação a ir pro Brasil para ter o seu bebê lá. A Alemanha, gente, é um país muito desenvolvido em relação à medicina. Na área médica tem muita tecnologia de ponta, é um sistema muito avançado. O que acontece é que eles se preocupam muito com a segurança de dados e valorizam também muito os fluxos internos que já funcionam. Eles não são muito ligadinhos em atualizar, sabe, as coisas. Eles deixam muito o que funciona, deixa como tá, não vamos mexer. É comum que tenha mais essa humanização, não só na gestação, mas em todos os tratamentos médicos. E é comum que essa comunicação seja mais na nossa perspectiva ultrapassada, sabe? Por cartas, que tudo seja por telefone. A gente mesmo teve que ligar muitas vezes no médico, no hospital. E aí sim, nem todo mundo fala inglês, às vezes você precisa desenrolar uma conversa ali em alemão que não flui, que você acaba tendo que ir no lugar, acaba dificultando a sua vida, sabe? Em alguns momentos. Deixa o que seria simples um pouquinho mais difícil. Mas, gente, é escolha, sabe? O que na vida de um imigrante não é difícil, entendeu? A gente já passa por tantas coisas todos os dias, sabe? Essas coisas eu sinto também que são desafios que acabam fazendo a gente crescer em um certo nível. Não é como se fosse impossível. Você vai sofrer um pouquinho, você vai capengar, mas você vai aprender alguma coisa com aquilo e eu acho isso muito positivo, muito válido. Tenta desconstruir ou ressignificar também, sabe, essa ideia. Os médicos daqui, eles são também atenciosos, não tem só médicos ruins, tem médicos bons. Se você for num médico e não gostar, não tome aquilo como sua única experiência. Teste diferentes médicos, vá em diferentes opções. Acontece muito também dos grupos, as pessoas, né, conhecidas indicarem médicos brasileiros. E às vezes, gente, não é a melhor opção, sabe? Às vezes você vai num médico que é brasileiro e você não se sente tão bem. E aí você fica tipo, nossa, era a minha única opção. Será que era mesmo, sabe? Tem muitos médicos que não são brasileiros, mas que falam português, ou às vezes espanhol, ou inglês. Às vezes buscar outras alternativas, sair um pouco da nossa bolha mesmo e se expor mais, pode ser uma boa solução. Eu vou inclusive deixar pra vocês
onde eu encontro os meus médicos. É uma plataforma, um aplicativo, e lá você consegue filtrar pelo idioma, pelo valor. Enfim, é bem prático, é bem bacana, e desde que eu cheguei eu uso ela para procurar os meus médicos. Funciona bem para mim, então talvez se você estiver aí buscando um médico e quiser procurar por você mesma, pode ser uma boa opção. Ou seja, na hora de escolher se você vai ter seu bebê aqui ou no Brasil, considere esses pontos, esses 7 pontos, pense neles, reavalie, não tome as experiências dos outros como verdade e nenhuma única experiência sua como verdade também. Teste diferentes opções, teste diferentes médicos, entenda o que você quer também como mãe, como gestante, o que você quer para sua gestação. Se o problema for medo, tenta ver de outra perspectiva. Se você já estiver muito certa do que quer e puder, né, ir pro Brasil e fazer isso por você, faça isso por você. Se conheça, entenda o que você quer e faça aquilo que te faz bem, né, que é o que eu sempre falo em todos os vídeos. Se te faz tranquila, se te deixa sossegada, a gestação é um momento que a gente precisa estar em paz. Então, se te deixa em paz, vai e faz o que te deixa em paz. Eu não vou ter o meu bebê no Brasil, vou ter o meu bebê aqui na Alemanha mesmo. Eu tive um acompanhamento muito legal. Meu médico é muito bacana, minha EBAME também é muito legal. Nós visitamos o hospital, fomos muito bem recebidos lá, bem atendidos, tiraram todas as nossas dúvidas. Decidi por ter o bebê aqui. Estou bem feliz com a minha decisão e espero em breve contar para vocês como foi a experiência daí do nascimento em si, né? De fato ali no hospital, que tá muito próximo de acontecer, gente. Agora estamos literalmente a 4 semaninhas das 40 semanas, podendo aí ser que Davi venha antes, pode ser que Davi venha depois, não sabemos. Mas a gente sabe que a qualquer momento ele virá. E aí eu vou ter muita coisa pra contar pra vocês. Então, de novo, se você não é inscrito aqui, se inscreve pra não perder, gente. Eu tô muito animada pra compartilhar mais detalhes sobre essa parte do nascimento com vocês. Terminei aqui os meus potinhos, fiz pra semana, fiz alguns pra... Meu Deus, quase derrubei de novo. Fiz alguns pra congelar. Agora eu vou lá organizar as minhas louças e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ajude vocês de alguma forma. Conta nos comentários o que você achou do formato, conta nos comentários o que você achou de tudo isso, se você teria o seu bebê aqui, se você teria o seu bebê no Brasil. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!